Nesta manhã, e eu pensei várias vezes se seria a altura própria para falar sobre este tema, Jesus no meio das tempestades. Falar de tempestades nesta altura é obra, não é? Acho que foi isso que eu ouvi. É obra, depois de tudo aquilo que tem acontecido no nosso país, numas zonas mais afetadas, noutras menos, mas quando ouvimos a palavra tempestade, ficamos logo o que é que vem aí, qual é o nome que vem a seguir, e isto tem sido quase 2 ou 3 em 3 dias, aparece um nome novo de uma tempestade nova. E então ficamos logo, o que é que vai acontecer, como é que é, vai ser mais chuva, vai ser mais vento, vai ser o quê? O que é que vai acontecer mais? E alguém não. O pastor Paulo estava hoje ali a dizer, ao pequeno almoço, que há uns anos orámos bastante para que viesse chuva e houvesse chuva no nosso país, porque houve tempos de seca e lembro-me que há 2 anos não se poderia regar jardins, nem ter piscinas e coisas do género, então principalmente no Algarve aquilo estava tudo seco, porque não se poderia usar a água, porque a água era muito pouca. Neste momento, se calhar é a altura de começarmos a orar, Deus, para a chuva, porque já temos água suficiente por muitos anos. Portanto, temos as barragens completamente cheias e a arrebentar pelas costuras. E disse isto a rir, mas é verdade. E devemos cuidar do nosso país. Então, Deus, que a chuva pare, porque já temos água suficiente. Amém? E acreditamos que Deus tem o melhor para o nosso país. Amém? Então, ainda assim, eu não desisti do tema e não desisti porquê? Porque eu gostaria de vos mostrar, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, que Jesus está presente nas tempestades. E reconhecermos que Jesus está presente no meio das tempestades faz toda a diferença na nossa vida. Porque muitas vezes até chegamos a pensar, e agora digo eu, portanto eu não quero pôr ninguém no bolo, mas às vezes esta tempestade está a vir, provavelmente porque Jesus está longe, porque Jesus não está aqui tão perto de mim, porque Jesus não está tão atento, e por isso é que eu estou a passar por esta tempestade. Não, não e não. Jesus está no meio das tempestades. Nós precisamos é de o reconhecer, em vez de ver fantasmas e agirmos de outra forma, que não a forma que Deus quer que nós possamos agir. Amém? Então, vamos lá para Mateus 14, versículo 22. E hoje vou falar-vos de uma tempestade, no próximo domingo irei falar de outra. E diz-nos em Mateus 14, 22, logo a seguir, Jesus ordenou, ou Jesus compeliu, como diz noutras traduções, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O que aqui diz, e o que podemos ler, é que Jesus ordenou, Jesus, deixem-me usar a palavra, mandou, compeliu os discípulos a embarcarem num barco que estava lá. Num barco que estava destinado a passar por sérios problemas, ou seja, estava destinado a enfrentar uma valente de uma tempestade. Agora eu queria que pensassem um bocadinho sobre isto e meditassem um bocadinho. Não foi o diabo que os mandou para aquele barco. Notem, Jesus ordenou, Jesus disse-lhes, vão, peguem naquele barco e passem para a outra margem, porque eu tenho aqui umas coisas a fazer. O quê? Despedir a multidão. E se nós virmos, a multidão que ele tinha lá
No mínimo, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Foi a multidão com quem ele fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para os alimentar. Certo? Se virmos anteriormente, tinha uma grande multidão à volta dele. Agora, Jesus poderia ter dito aos discípulos: fiquem aí, quietinhos, aproveitem para descansar, porque devem ter trabalhado bastante a distribuir todo aquele pão pela multidão e o peixe que distribuíram com os cestos que sobraram. Imagino os cestos que não existiram para distribuir o pão e o peixe à multidão. Poderia ter dito: fiquem aí descansadinhos, fiquem aí tranquilos. Mas não. Jesus disse: metam-se naquele barco e vão para a outra margem, enquanto eu vou despedir a multidão. E depois disto, diz-nos que Jesus foi para o monte orar sozinho. Ali perto, mas ficou a orar. E pensem um bocadinho nisto. Um barco que estava a ser encaminhado por Jesus, ouçam, por Jesus, para águas bastante turbulentas, onde iria ser agitado, iria ser rodado como uma rolha e onde os discípulos iriam ser postos numa experiência tipo mini Titanic. Certo? Ok. Este barco estava a ser encaminhado para estas águas turbulentas. E deixem-me colocar-vos algumas perguntas para podermos raciocinar ainda mais e colocarmos-nos nesta situação, neste quadro. Como é que Jesus permite uma coisa destas? Será que Jesus não sabia o que ia acontecer? Estou a lançar perguntas só. Será que Jesus não sabia que as águas e os ventos iam agitar-se daquela maneira? Se calhar não. Se calhar pensava que o mar estava tranquilo, que as águas estavam tranquilas. Por isso mandou-os para aquele barco e irem para outra margem. Será? Será que Jesus foi apanhado desprevenido? Será que Jesus estava ocupado com outras coisas muito mais importantes? Ou seja, cuidar daquela multidão, ou seja, despedir aquela multidão como deveria ser feito, em vez de os deixar ao abandono, e como estava ocupado com aquilo, despachou os discípulos. Será? Será que foi isto? Todos nós estamos prontos a dizer não, não, não. Quantas vezes nós já pensámos que Jesus ficou demasiado ocupado com outras coisas, a cuidar de outros, porque eles merecem, mas eu não. Alô, igreja? Estou-me a fazer entender? Acho que não. Estou. Eles são dignos, eu não. Por isso eu estou a passar por isto. Por isso eu estou no meio desta tempestade. Por isso eu estou no meio desta prova tão dura. O irmão A, o irmão B, o irmão C, o irmão... Não estão. Vamos caminhar. Ouçam, Jesus sabia disto desde sempre. Desde sempre, daquilo que os discípulos iriam passar. Diz-nos no versículo 23 que ele estava sobre as montanhas, junto ao mar, a orar sozinho. E muito provavelmente ele estaria lá a orar e a interceder por eles, para que eles passassem no teste que lhe estava a fazer. Alô, igreja? Deus não nos tenta, Jesus não nos tenta, mas Jesus testa-nos e prova-nos. E há alturas
que vêm alguns testes à nossa vida que são bastante complicados. A forma como nós reagimos a eles vão determinar se, na verdade, confiamos no Deus que nós temos em todo o tempo ou se só confiamos quando as coisas correm de feição. Alô, igreja? A viagem de barco, a tempestade, as ondas e os ventos fortes, tudo isto fazia parte de um teste que o Pai havia planeado para eles. E porquê? Tudo aquilo que Jesus faz, tudo aquilo que o nosso Deus programa em relação a nós, tem sempre um propósito. Alô, igreja? Tem sempre um propósito. Nós às vezes não o reconhecemos, nós às vezes não o vemos, mas tem sempre um propósito. E eles estavam prestes a aprender a maior lição da vida deles. E qual era esta lição? Qual era esta lição? Como reconhecer Jesus no meio da tempestade. Como reconhecer Jesus no meio da tempestade. E como é que nós podemos reconhecer Jesus no meio da tempestade se não passarmos pela tempestade? Não há forma, certo? Como é que eu posso aprender a reconhecer Jesus no meio de uma tempestade se eu não passar por essa tempestade? Alô, igreja? Então, eles conheciam-no como operador de milagres. Quantos aqui é que já conhecemos Jesus como operador de milagres? Tantas vezes, em tantas situações que já vimos. Conheciam-no como o homem que transformava pães e peixes em comida milagrosa, tinha acabado de fazer, como o amigo dos pecadores, aquele que trazia a salvação a todos aqueles que o procuravam, a todo o tipo de perdidos, fossem mais perdidos ou menos perdidos. Estão-me a fazer entender? Como aquele que providenciava o suprimento para todas as necessidades, até para pagar impostos, através da boca de um peixe. Certo? Eles conheciam este Jesus. Conheciam Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Amém. Sabiam que Ele possuía as palavras da vida eterna. Sabiam que Ele possuía poder acima de todas as obras do diabo. Eles já conheciam isto tudo, eles já sabiam isto tudo a respeito do seu Jesus. Conheciam-no como mestre que os ensinava a orar, a perdoar, a ligar e a desligar. Eles já tinham aprendido isto tudo, mas nunca, ouçam, nunca tinham aprendido a reconhecer Jesus no meio da tempestade. Amém? Concordam comigo? Se não concordam, digam que não concordam, está bem? Que eu tenho aqui umas coisas para vos atirar. Eles nunca tinham aprendido a reconhecer Jesus no meio da tempestade. Tragicamente, os discípulos que deveriam ser, certo? Os que o conheceriam melhor, eles andavam com ele diariamente, eles caminhavam com Jesus para todo o lado, eles estavam juntos com Jesus em todo o tempo. Então, eles não conseguiram reconhecê-lo no meio da tempestade. Quando a tempestade chegou, quando a tempestade apertou, quando a tempestade ficou forte, eles não conseguiram reconhecê-lo e já vamos ver. E esta, meus irmãos, é a raiz da maior parte dos nossos problemas atualmente, é não conseguirmos reconhecer Jesus no meio das tempestades da vida pelas quais nós passamos. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quando não o reconhecemos, o que é que acaba por acontecer? Acabamos por
fazer frente à tempestade ou às tempestades. Como? Com as nossas forças, com as nossas armas, com a nossa habilidade e com a nossa capacidade apenas. Nós conseguimos, eu consigo, eu vou conseguir. Às vezes não conseguimos. Por isso é importante reconhecê-lo no meio das tempestades. Alô? Depois ficamos admirados porque os resultados nem sempre são os melhores. Mas porque é que será que não o reconhecemos? Os discípulos andavam com ele, os discípulos tinham tudo e mais alguma coisa para o poder reconhecer facilmente e não conseguiram, já vamos ver mais à frente. Mas porque é que será que nós também muitas vezes, ou algumas vezes, não conseguimos reconhecer? Vários fatores. Em primeiro lugar, permitimos que as tempestades bloqueiem a nossa visão. E às vezes elas são tão fortes que elas impedem-nos de ver, seja o que for, de bom à nossa frente. Alô? Não conseguimos ver mais nada além da tempestade, além dos efeitos da tempestade, além daquilo que a tempestade traz à nossa vida, e só nos focamos nisso. O nosso foco volta-se para a tempestade de tal maneira que nós não conseguimos ver nada mais à nossa volta, inclusive não conseguimos reconhecer Jesus no meio dessa tempestade. E reconhecê-lo no meio da tempestade faz toda a diferença. Porquê? Porque ao reconhecermos Jesus no meio da tempestade, nós sabemos a quem nos agarrarmos, sabemos como lutar contra a tempestade, sabemos como combater a tempestade, porque temos aquele que tudo pode conosco, ali, bem presente. Amém? Nós até confiamos em Jesus para milagres e curas, até queremos nele para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados, até o buscamos para satisfazer as nossas necessidades. Mas quando uma súbita tempestade assola a nossa vida, quando ela bate à nossa porta, parece que tudo se está a desabar, tudo se está a desmoronar e é difícil enxergar Jesus por perto. E eu usei esta palavra enxergar, é vê-lo mesmo por perto, vê-lo mesmo ali, presente, mas presente não apenas como figura presente, mas ali presente e disponível. Eu estou aqui contigo para te ajudar a vencer esta tempestade. Amém! E eu quero que tu vejas a forma como eu estou aqui disponível para te ajudar a alcançar vitória sobre essa tempestade. Amém! Quantas vezes, quando a tempestade surge, o que vem à nossa mente é: esta tempestade surgiu porque Deus está longe de mim. Esta tempestade apanhou-me porque Deus está distraído. Esta tempestade atingiu-me porque Deus está muito ocupado com outras pessoas que Ele considera mais importantes do que eu. Esta tempestade está a dar conta da minha vida porque Deus está zangado comigo. Ouçam, meus irmãos, não permitam nunca, nunca, nunca que este tipo de pensamentos venham à vossa mente e muito menos que eles se deixam ao vosso coração. E se eles alguma vez vierem à vossa mente, vocês têm toda a autoridade e devem ter toda a ousadia para varrer tudo isso da vossa mente e agarrarem-se à palavra de Deus, àquilo que a palavra de Deus diz a vosso respeito. Vocês não estão em inferioridade, seja a quem for. Amém! Jesus não ama mais uns do que outros. Jesus não cuida mais de uns do que outros. Jesus não
deu a vida dele mais por uns do que por outros. Ele deu a vida por todos da mesma forma, mesmo por aqueles que nós possamos pensar e dizer que ele não merecia mesmo. Merecia porque Jesus deu a vida por eles. Amém. Chega ao ponto de, por vezes, nem conseguirmos acreditar que é Ele mesmo que permite que as tempestades venham com a intenção de nos ensinarem a confiar. Confiar quando tudo vai bem é fácil, certo? Confiar quando tudo corre de feição é fácil. Confiar quando a tempestade surge, quando os ventos contrários surgem, quando as ondas se levantam, aí pia mais fininho, certo? Aí é mais difícil, mas é nesses momentos que nós devemos demonstrar em quem está a nossa fé e a nossa confiança. Posso ouvir um amém? Deus quer que nós sejamos capazes de confiar em todo o tempo. Ouçam, em todo o tempo. Quando tudo vai bem, quando tudo vai menos bem, ou quando tudo está à nossa volta como muito mal mesmo. Nesses momentos, a nossa confiança deve estar em Deus e só em Deus. Amém. Só que nessas alturas, nós não estamos muito certos, como eu já disse anteriormente, de que Deus, de que Jesus está lá presente nesses momentos. E por isso não o conseguimos reconhecer. Agora, notem, o barco está a ser atirado de um lado para o outro. Parece que se está a afundar. Parece que as ondas vão engolir o barco. O vento sopra com bastante força. Tudo está contra eles. E agora vejam, versículo 24 a 27, do mesmo capítulo 14. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, foi ter Jesus com eles, andando sobre o mar. Fazer só aqui um parênteses. Jesus não podia ter ido um bocadinho mais cedo. Já viram, entre as 3 e as 6 da manhã, na hora mais negra, na hora mais escura, na hora em que a tempestade devia estar ao rubro. Agora digam-me lá, Jesus não podia ter ido à 1 da manhã? Podia, mas não foi. Porquê? Eles precisavam aprender a reconhecer Jesus no meio da tempestade. E quando a coisa, isto agora é a versão Jorge, quando a coisa é tão leve, parece que passou e nem demos por isso. Mas aqueles discípulos, quando chegou às 3 da manhã, 4 ou 5, portanto a hora é entre as 3 e as 6, eles nessa altura já estavam bem cientes do poder da tempestade e de quão forte ela era. Certo? Então, diz-nos que Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E agora notem, e os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ouçam, a inundação do barco tinha sido tão súbita, tão tremenda, que só o facto de pensarem que Jesus estaria por perto, cuidando deles, velando por eles, era completamente absurdo nas cabeças deles. E por isso, em vez de verem Jesus, eles viram um fantasma.
Isto leva-nos a pensar que às vezes, quando os ventos são tão contrários, quando as chuvas são tão fortes, quando as ondas são tão altas, quando a tempestade é mesmo dura, na nossa cabeça imaginarmos que Jesus está ali perto, provavelmente tudo aquilo que nós vimos são fantasmas à nossa volta. Mas é importante que consigamos reconhecer que é Jesus que está ali para nos dar a mão. Amém. Amém. Quantas vezes, devido a certas circunstâncias pelas quais nós passamos, a forma como elas surgem na nossa vida, fazem com que acabemos por colocar em causa, ouçam, em causa a sua presença, a sua proteção, o seu cuidado e até o seu amor por nós. Alô? Isto não é com nenhum de nós que está aqui hoje de manhã. É com aqueles que nos estão a ouvir lá online, ou que ficaram em casa hoje, ou que estão na terra hoje. Como eu já disse, Jesus não amou uns mais e ignorou outros. Jesus não cuidou de uns e desprezou outros. Então não permitas que as tempestades da vida te coloquem à margem do amor que Jesus tem por ti. E não permitas que as tempestades da vida coloquem em causa aquilo que Ele ganhou para ti. Amém? Aquilo que Ele conquistou para ti. E uma das coisas que Ele conquistou para aqueles que estão a passar por enfermidades, Ele conquistou a cura para vocês. Amém! Ele conquistou a cura e a cura completa. Amém! E aqueles que não estamos a enfrentar nenhuma enfermidade agora, devemos juntar-nos aos nossos irmãos que estão a passar por isso e continuar-los a colocar na presença de Deus e a proclamar vitória para eles. Amém! Vitória, amém! E cura completa. Não uma cura a meio, mas uma cura completa. Foi isso que Jesus conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. E na hora mais negra foi Jesus ter com eles. E na hora mais negra foi Jesus ter com eles. Ele nunca, ouçam, ele nunca, eu disse-vos, ele não podia ter ido à 1 da manhã ou às 2, mas ouçam, ele nunca chega atrasado. Mesmo quando parece, se tivesses vindo um bocadinho antes, ela não tinha morrido. Sabem do que eu estou a falar? Jesus não chegou atrasado, porque Jesus levou a vida onde havia morte. Amém. Ele nunca chega atrasado, Ele nunca se esquece de ti, e Ele nunca tem falta de tempo, e Ele nunca está indisponível. Quando nos ligamos a Jesus, nunca ouvimos, por favor, tente mais tarde, porque neste momento a chamada está impedida. Amém. Nós podemos rir e devemos rir. E quantas vezes nós estamos a ligar e temos urgência em falar com alguém e aparece-nos aquela voz tão simpática a dizer: a sua chamada está em espera, não desligue. E depois ao fim de uns segundos ouvimos outra vez. E às vezes dá-nos vontade de dizer assim: eu não quero ouvir isso, eu quero é falar. Esta mensagem nunca está na nossa ligação com o nosso Pai do céu. E é motivo para darmos tantas graças a Deus. Amém? Deixem-me até dizer-vos, deve ter sido difícil para Jesus, pelo amor que tem e naquela altura que tinha pelos seus discípulos, pela forma como Ele se compadecia para com eles, como Ele os conhecia e como Ele sabia como eles deviam estar apertadinhos. Estar a aguentar aquele tempo deve ter sido difícil para Jesus.
Mas ele sabia que tinha que aguentar aquele tempo para chegar lá mais tarde, para eles aprenderem a reconhecer Jesus em vez de ver fantasmas. Amém? Ele sabia que só poderia revelar-se quando eles chegassem ao limite da sua fé. O barco ele nunca se iria afundar, mas o medo deles, isso sim, os estaria a afogar. O medo deles os afogaria muito mais rápido do que as ondas os poderiam afogar. E o único medo que eles tinham de se afogarem vinha de onde? Vinha do desespero. Não era da água, mas era do desespero, do temor e da ansiedade. E quantas vezes nós permitimos e nós sofremos tanto por antecipação, porque damos lugar a esta ansiedade, que esta ansiedade tome conta de nós no momento em que estamos nessa luta. O temor tome conta de nós e não olhamos para Jesus, que traz uma confiança que é inabalável e que nos dá uma paz que só Ele pode dar. Amém. Eu prefiro, deixem-me ver como é que eu posso pôr isto de pé sem... Deixem-me antes dizer assim, quantas vezes vocês já ouviram alguém falar a respeito de outra pessoa que está a passar por uma enfermidade e dizer isto? Ele nem está a ter noção daquilo que se está a passar com ele mesmo. Eu acho que ele não está a ter noção da gravidade da situação. Estou-me a fazer entender? Mas deixem-me pôr desta forma. Provavelmente a postura dessa pessoa, porque está tão confiante de que Jesus está lá presente, que ele não... E eu com isto não estou a dizer que temos que ignorar e que não devemos seguir os conselhos dos médicos, ok? Não ponham palavras na minha boca, está bem? Mas provavelmente está tão confiante e tão certo de que Jesus está lá presente no meio dessa tempestade, que ele nem valoriza muito essa situação de enfermidade que possa estar a passar. E a mensagem que passa para os outros é: não, ele não está consciente daquilo que lhe está a acontecer. Não, ele está consciente, mas ele está focado em Cristo Jesus, que está lá presente com ele. Amém? E essa deve ser a nossa postura no meio das tempestades da nossa vida. Jesus nunca disse, em parte alguma da Bíblia, vemos que Ele nos livra das tempestades, mas diz lá que Ele está connosco nas tempestades e que nós devemos ter bom ânimo, porque sabemos que Ele nos vai dar a vitória. Amém? Mais umas perguntinhas, eu gosto de fazer perguntas. Jesus poderia ou não ter acalmado o mar a qualquer hora, simplesmente com uma palavra? Pensem. Será que a fé deles também não poderia ter sido exercida? Nós vimos lá escrito, não poderiam eles dar uma ordem ao mar em nome de Jesus? Maiores obras fareis. Não poderiam as promessas ter sido postas em prática? Tudo o que pedires em oração, recebereis. E a resposta é: ele tinha poder para fazer isso. Todos nós sabemos, mas não podia. E porquê? Ele não podia enquanto não tivessem aprendido a reconhecer Jesus no meio da tempestade. Ele não podia enquanto não tivessem recebido fé para cavalgar a tempestade. Ele não podia enquanto não aprendessem a ter bom ânimo no meio da tempestade, quando o barco parecia estar a afundar-se. 14:26 diz o seguinte: e os discípulos, ao verem-no, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Quantas vezes Jesus, a aproximar-se de nós, Jesus,
a estender-nos a mão, Jesus a querer nos pegar ao colo, e nós gritamos: não, 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 porque estamos a ver fantasmas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aprendamos a reconhecer Jesus no meio da tempestade. Não o coloques fora, não o coloques longe, não te deixes ir por o que muita gente diz. Isso está a acontecer na tua vida porque Jesus está longe da tua vida. Isso está a acontecer contigo porque Jesus não quer saber de ti. Não dês ouvidos àquilo que o diabo quer colocar dentro do teu coração. Amém. Eles não conseguiram reconhecer Jesus na tempestade e, em vez disso, eles tiveram uma aparição, ver um fantasma. Como eu já disse, a ideia de Jesus estar tão perto não passava, nem de longe nem de perto, pelas suas cabeças, porque ao estarem a viver no meio daquela tempestade, era impossível para eles Jesus estar ali. Porque se Jesus estivesse ali, a certeza que eles tinham é que a tempestade não aconteceria. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, as tempestades, elas surgem mesmo com Jesus presente. Alô? Mesmo com Jesus presente. E o perigo que nós podemos enfrentar muitas vezes é não termos a capacidade de reconhecer Jesus, de enxergar Jesus no meio da tempestade. Não vejas fantasmas, meu irmão e minha irmã, porque no momento de maior terror, no momento ou na hora mais negra da noite, no momento mais feroz da tempestade, no momento em que os ventos eram mais ruidosos, no momento do desespero opressivo, Jesus sempre se aproxima de cada um de nós para se revelar como o Senhor das marés, o Salvador no meio das tempestades. Amém! Salmos 29:10 diz: o Senhor preside aos dilúvios, como Rei o Senhor presidirá para sempre. Mas aqui a questão dos discípulos, eles estavam a misturar os seus medos, eles estavam, como é que eu posso dizer, com um turbilhão de pensamentos na sua mente e estavam a misturar todos os seus medos. Eles não temiam a tempestade apenas, como eles tinham um outro medo novo, que era fantasmas agora. E nós podemos achar isto ridículo, mas o medo que eles tinham da tempestade, a partir do momento em que Jesus aparece, o medo ainda se tornou maior, porque agora eles diz-nos que ficaram aterrorizados, porque viram fantasma. E quantas vezes já ouvimos, irmãos nossos, irmãs nossas, já não bastava o que eu estou a passar, para agora ainda... E depois ouvimos um rol de coisas. Ouçam, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que nós possamos estar a passar, nós devemos envolver, devemos meter lá bem no meio Jesus. E Jesus vai marcar toda a diferença na forma como nós olhamos para essa tempestade. A forma como nós reagimos a essa tempestade. A forma como nós vamos ultrapassar essa tempestade. Para alguns pode ser um ato do destino, para outros um desastre inesperado, para outros um trágico acidente da sorte, ou um sofrimento não desejado, não esperado e não necessário, uma jornada solitária e apavorante para a escuridão e o desespero, para outros uma noite para esquecer. Quantas vezes já ouvimos, hoje tive um dia para esquecer, hoje foi um dia que é para riscar da minha agenda, é completamente para esquecer? Provavelmente não, meus irmãos.
provavelmente é para te lembrares mais tarde da forma como tudo terminou. Alô? Deus via a tempestade com outros olhos. E como é que Deus via a tempestade? Era um teste para os discípulos, como o deserto foi para Jesus. O deserto foi um teste para Jesus e esta tempestade estava a ser um teste para os seus discípulos. Deus afastou-os dos milagres, trancou-os num barquinho pequenino, frágil, longe do cenáculo, e ali libertou a natureza. Foi o que Jesus fez. Deus permitiu que eles fossem chocalhados, ouçam, mas não afundados. E Deus nunca te irá afundar. Ele nunca irá dar um tiro. Como é que se diz aqui, na batalha naval, não é? Um tiro certeiro para afundar o submarino ou para afundar o porta-aviões lá no fundo do mar. Não. Não. O inimigo está desejoso de fazer isso. Sabiam? O inimigo está. E nós às vezes baralhamos as coisas. Mas Jesus está lá para te proteger de todos os tiros que o inimigo tenta lançar. Amém. Está lá com o escudo para te proteger. Alô, igreja. Jesus simplesmente queria que eles confiassem nele como o Senhor em todas as tempestades da vida. E mais, que eles conservassem o ânimo e a confiança mesmo nas horas mais negras da noite, mesmo nas horas mais negras da nossa vida. Nós devemos manter e preservar a nossa confiança e o nosso ânimo no nosso Pai do céu. Jesus não queria que eles vissem fantasmas. Jesus não quer que nós vejamos fantasmas. Eles escolheram ver fantasmas e assim como nós fazemos muitas vezes. E alguns poderão estar a dizer, mas está a dizer isso como? O que é isso de fantasmas? Deixem-me dar um rolo rapidamente para depois terminarmos. Primeiro, eu conheço este fantasma. É o fantasma da mentira e realmente há algumas semanas eu não me portei muito bem e eu usei a mentira em muitas situações e começa a vir este fantasma. Outro pensamento pode ser, é o fantasma da hipocrisia. Na verdade eu tenho tido duas caras, eu tenho sido um falso, tenho dito ao meu colega que sou isto e afinal sou aquilo, tenho medo de me assumir perante ele que sou cristão e por isso agora eu estou a ver este fantasma. O fantasma das concessões. Ultimamente eu tenho transgredido e eu não tenho tido a capacidade de dizer não àquilo que devo dizer não. Outro fantasma, o da ambição. Eu tenho sido tão materialista que eu só quero saber de dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. E Deus depois aparece lá no fim. O fantasma do tempo perdido. Ultimamente eu tenho sido tão preguiçoso que esqueço-me daquilo que devo fazer. O fantasma do rancor. Eu não tenho perdoado como eu deveria perdoar. O fantasma do pecado escondido. Maus pensamentos que estão em mim e que eu não me consigo livrar deles. O fantasma das promessas não cumpridas. Eu tenho prometido a Deus fazer isto, fazer aquilo, fazer aquele outro, mas eu acabo por não cumprir nada, ou então muito pouco.
Ouçam, meus irmãos, tudo isto são fantasmas. Tudo isto são fantasmas. Mas em algumas coisas que falou, eu até nem tenho sido realmente muito... Ouçam. Jesus jamais te irá colocar no meio de uma tempestade por não ter sido assim tão bom, assim tão correto. As tempestades que poderão vir à nossa vida serão para nos ensinar com um propósito de algo para crescermos e não, ouçam com ouvidos de ouvir, para nos punir. Ouviram? Ouviram? Jesus não veio para punir, veio para reconciliar. Amém. O diabo sim, ele quer punir. E alguns fantasmas que por vezes surgem na nossa vida, acabamos por trazer condenação à nossa vida. Mas não permitas isso. Não, não e não. Tens que pôr em ordem algumas coisas? Põe em ordem. Amém. Põe em ordem. Porque realmente não vale tudo. Mas Jesus jamais, em tempo algum, virá contra ti, porque não te tens portado assim tão bem. Porque nessas alturas em que não te tens portado tão bem, é quando Jesus está lá mais perto para te pegar, para te puxar, para te levar a reconheceres aquilo que não estás a fazer tão bem. E não para te apontar. Alô? Então não permitas que estes fantasmas te impeçam de reconhecer Jesus no meio da tempestade. Não permitas isso. Tudo isso são fantasmas das nossas próprias mentes, são apenas aparições, e nenhuma dessas situações constitui a verdadeira lição a ser aprendida. Deus não está zangado contigo. Não estás numa tempestade porque falhaste aqui ou acolá. E por favor, meus irmãos, que cada um de nós possa interiorizar isso na nossa mente e no nosso coração. Ouvimos tanta barbaridade no passado. Tanta. E pessoas diziam, está a passar por isto? Qual será o pecado na vida dela? E depois, quando essa pessoa passava por alguma coisa, isto é um teste pelo qual eu estou a passar. Como eu já disse, Deus não age com uns de uma maneira e com outros de outra. O ser humano é, muitas vezes, com uns age mais favoravelmente, com outros de uma forma menos favorável, pronto, para não dizer outra palavra. O ser humano faz diferença. Jesus jamais, em tempo algum. Amém. Não estás na tempestade porque falhaste. É Jesus em ação, procurando revelar-se em seu poder salvador, guardador e protetor. Ele quer que cada um de nós saiba que a tempestade, ela terá sempre um propósito. E esse propósito é levar-nos a um descanso e a uma confiança plena e absoluta no seu poder e na sua presença em todas as horas. Amém. É no meio dos milagres e também no meio das tempestades. Jesus está presente da mesma forma, com o mesmo poder, com o mesmo amor e com a mesma proteção. Tanto no meio dos milagres como no meio das tempestades. A forma como nós agimos, a forma como nós o reconhecemos ou não, aí permitirá a ação dele na nossa vida ou não. Estou-me a fazer entender? E por isso, algumas vezes, porque não o estamos a reconhecer, impedimos a intervenção dele
na nossa vida, no meio dessa tempestade, mas cada um de nós o possa reconhecer no meio dos milagres e no meio das tempestades. Só conseguiremos olhar desta forma para as tempestades quando olhamos com os olhos de Jesus. Amém. Numa tempestade é tão fácil, e estou mesmo a terminar, numa tempestade é tão fácil perder o sentido da sua presença, sentir que nos deixaram sós para uma luta sem chance. E quantas vezes já nos sentimos assim? O que dizer quando os ventos contrários são constituídos de doença, de dor, de falta de finanças, de desemprego, quando a dor e o medo são tão prementes, de tal forma que não se consegue pensar na proximidade de Jesus. Quando a tempestade súbita está sobre nós e não há outro pensamento senão o de sobrevivermos, porque o fantasma da morte está à nossa frente, parece que não temos força para encarar sequer a próxima hora. Mas se nós reconhecermos que Jesus está lá no meio da tempestade, isso irá fazer toda a diferença da forma como nós vamos caminhar no dia seguinte, no próprio dia e nos dias que estão à nossa frente. Amém? Então prestem muita atenção. Do que se trata a presença de Jesus é para nós uma revelação que a cada dia vai ficando mais poderosa à medida que mais necessária ela se torna. E à medida que tu mais necessitas da ação de Jesus na tua vida, ela vai tornando-se mais e mais e mais poderosa na tua vida. Ele nunca nos abandona, nem no meio das tempestades, por mais fortes que elas sejam, Ele está lá. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu pedi a todos que ficassem de pé, por favor, e o grupo de louvor pode subir. Tempestades, elas sempre surgirão. Hoje passo eu, amanhã passo... Eu não quero profetizar nada, mas, portanto, nem vou usar nomes. Hoje passo eu, amanhã está o irmão A, depois da manhã o irmão B, depois o irmão C. E elas surgirão na nossa vida. E infelizmente, algumas tempestades que surgiram, alguns não tiveram a capacidade de reconhecer Jesus no meio da tempestade. E quando o propósito era ele tornou-se noutro. E alguns acabaram por abandonar Jesus e dizer: para que é que vale a pena ter Jesus na vida quando isto e aquilo e aquele outro me acontece? Eu estou a falar, a ser franco convosco. E quantas vezes já ouvimos alguns dizer: para quê ser cristão? Se eu tenho colegas meus que não querem saber de Deus, que até falam mal de Deus e têm uma vida que invejada por muitos. Eu não estou a dizer barbaridade nenhuma, pois não? Ok. E isto é alguma coisa que o inimigo, com alguns, já conseguiu ganhar. Infelizmente. Mas cabe a nós termos a maturidade e a capacidade de, no meio da tempestade, por mais dura que ela seja, e isto trata-se de reconhecer e conhecer, reconhecê-lo no meio e conhecer o Jesus que nós temos. Porque quando nós conhecemos o Jesus que nós temos, quando sabemos como Ele esteve presente nos momentos
em que não houve tempestade e em que vimos a sua poderosa mão na nossa vida, devemos reconhecê-lo e ter a capacidade de o reconhecer no meio da tempestade, em vez de começar a ver fantasmas. E a tempestade que eu irei falar no próximo domingo é aquela em que os discípulos passaram por ela com Jesus no barco a dormir. E mesmo Jesus estando no barco, por vezes ele pode estar a dormir. Só que o facto dele dormir não lhe tira o poder e a capacidade que ele tem e o amor que ele tem por cada um de nós. Pode-nos criar algum receio, algum temor, alguma insegurança, mas devemos firmar-nos naquilo que sabemos que Jesus é e do poder que Ele tem e do amor, principalmente do amor que Ele tem por cada um de nós. E se nos firmarmos nisso, não vamos dizer coisas da nossa boca para fora que muitas vezes poderão impedir a ação de Deus na nossa vida. E creio que foi no domingo passado que o pastor João falou assim rapidamente, mas da importância das palavras. Alguma coisa que se ensinou com bastante ênfase há uns anos e que agora se tem perdido um bocadinho. Mas é muito importante aquilo que a nossa boca fala. E a nossa boca deve falar de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Mas eu creio, mas depois com este eu falo de acordo com aquilo que eu sei que Ele vai aprovar. E então se esta pessoa não acredita em Deus, nem quer saber nada de Deus, eu até vou dizer, pois, eu estou a passar por este problema, mas pronto, isto é do destino, olha, vou ter que aguentar, e é assim, e eu não sei o quê. E depois vou ter com outro irmão na fé, e que sei que tenho que falar o que tenho que falar, e eu digo, não, eu acredito que Deus vai curar. Eu acredito que Deus vai curar, Deus está comigo, Deus está no... Não podemos andar nisto, meus irmãos. Não podemos andar nisto. Temos que ter a coragem de dizer, eu posso estar a passar. Porque esta pessoa, não é da ilha, por favor. Esta pessoa diz-me, então, mas tu não vais lá, não sei onde. Até falam, não, mas depois, mas isso. E então depois eu entro, porque não quero ficar envergonhado. Não quero. Ouçam, eu posso não estar a passar por um momento muito bom. Eu posso estar mesmo num momento muito complicado. Mas eu sei o Deus em quem eu confio. E eu sei que Ele jamais me abandona. E podemos ouvir do outro lado, jamais te abandona. Então se isso não é abandonar, o que é abandonar? Não, eu sei que Ele não me abandona. E eu sei que Ele está comigo. E eu firmo-me nisto. Seja com quem for. E esta deve ser a nossa postura, meus irmãos. Não basta reconhecer Jesus no meio da tempestade, mas é preciso falar as palavras de acordo com Jesus em todo o tempo da nossa vida e concordarmos com Ele, com aquilo que Ele tem para cada um de nós. E o que Ele tem é vida. Amém. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Situações de desemprego, alguns já passamos. Há pessoas que se calhar pensariam que nunca iriam passar. Está aqui alguém à vossa frente que provavelmente não muito certamente
nunca pensaria de passar por uma situação dessas. Nunca, nunca, nunca. Era garantido, era... Mas há coisas que acontecem. Há situações que surgem. E nós ou escolhemos fantasmas, ver fantasmas, ou escolhemos ver Jesus no meio dessa tempestade. E se nós reconhecemos Jesus no meio dessa tempestade, então vamos lá para a frente. O que é que temos que fazer? Vamos fazer. Mas avançamos. Não ficamos a lamber feridas. Avançamos. E sabem, quando avançamos, aprendemos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E posso garantir-vos que quando chegamos, não ao fim da nossa vida, não estou a falar nisso, mas ao fim desse tempo de tempestade, dizemos: valente tempestade. Tempestade como esta, não venha já, porque ainda foi complicado, mas valeu a pena, porque o resultado final é saboroso. Ouçam, é saboroso. E crescemos, e crescemos, e crescemos, e dizemos assim: uau! E com isto tudo, o que é que eu quero dizer? É que é importante reconhecermos Jesus no centro mesmo, seja a tempestade de que origem for, seja de que dimensão for, é reconhecermos que Jesus está lá no meio, mas mesmo no meio, meus irmãos, não está a observar, Ele está lá no meio da tempestade conosco. Então que possamos reconhecer, porque posso garantir-vos que Ele, ao estar lá no meio, é para nos levar a vencer essa tempestade e a aprendermos a confiar, a descansar e a receber a sua paz no meio dessa tempestade. Poderemos passar tempos complicados, poderemos passar tempos difíceis, mas vamos ter agora vem-me só uma palavra que não é muito bonita para dizer, mas endurance, pronto, que vinha-me outra palavra. Vamos ter a endurance necessária para resistir a todos esses ventos contrários, a todas essas ondas que se levantam e a tudo aquilo que às vezes parece que vem para nos destruir. Mas se Jesus está lá no meio da tempestade, jamais serás destruído por essas ondas, por esses ventos e por tudo isso que possa estar envolto na tempestade. Então, se tiveres que pedir perdão hoje, pede perdão a Deus e diz: Deus, eu peço-te perdão, porque eu não te tenho reconhecido no meio desta tempestade. Mas eu quero em todo o tempo falar aquilo que a tua palavra diz a meu respeito, e jamais eu vou falar aquilo que é contrário, e aquilo que é contrário àquilo que tu tens para mim e que eu acredito que está escrito na tua palavra. Eu vou falar de acordo com o que a tua palavra diz, e procura versículos que te ajudem e que alimentem a tua fé na área em que a tempestade te está a provar, a testar, para que tu consigas vencer e falar sempre de acordo. Amém? Então, enquanto agora vamos adorar a Deus, fala com o teu Pai do céu, abre o jogo com Ele naquilo em que provavelmente não tens sido capaz. Mas acima de tudo, meu irmão e minha irmã, reconhece que Jesus está lá para fazer isto. Pôr o braço
sobre ti e te pegar e dizer: anda cá, anda cá, anda cá. Não fujas, não fujas de mim, não fujas de mim, porque eu tenho coisas tão boas para ti, eu tenho coisas tão importantes para ti. Por isso não fujas, porque não há fantasmas. Não fiques com medo de fantasmas, porque eles não existem. Sou eu que estou aqui, sou eu que estou aqui. Então deixa-me envolver-te nos meus braços. É isso que Jesus está a dizer a cada um de nós neste momento. Deixa-me envolver-te nos meus braços. Braços de amor, braços de proteção, braços de reconciliação, braços que cuidam, braços que levantam. E não há aqui dedos apontados.